Olá, eu sou o professor Marcelo e o tema da videoaula de hoje são as frações irredutíveis. O nosso objetivo é que você entenda que o conceito de fração irredutível está associado ao processo de simplificação entre o numerador e o denominador de uma fração. E as minhas recomendações é que você assista ao vídeo até o final. Vamos iniciar? Entendendo o conceito. O que significa simplificar uma fração? Significa obter uma fração equivalente à fração dada, escrita com termos menores. Vamos entender isso através de um exemplo? Então, observe esse exemplo. Ó. Simplificar a fração 48/72 avos até que os números envolvidos sejam os menores possíveis. Então, eu vou reduzir o máximo que eu puder o número 48 e vou reduzir o máximo que eu puder o número 72. Como é que a gente faz isso? Calma, não se desespere. Você vai entender. Antes, porém, vamos recordar alguns critérios de divisibilidade. Isso é importante nesse processo de simplificação das frações. Existem mais, eu vou colocar apenas os principais. Então, vai ser a divisibilidade por 2, a divisibilidade por 3, a divisibilidade por 5, por 6 e por 10. Vamos lá? Quando que um número é divisível por 2? Quando ele é par, isto é, quando ele termina em 0, 2, 4, 6 e 8. Então, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 e 8, quando eu divido por 2, ele deixa resto 0. Portanto, ele é divisível por 2. Quando o número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos que compõem esse número for divisível por 3. Ah, não entendi. Então vamos dar uma olhada no exemplo. Eu quero saber se o número 4.509 é divisível por 3. Então o que eu vou fazer? Eu não vou fazer a divisão. Eu vou somar esses algarismos, 4 mais 5 mais 0 mais 9, e vou ficar de olho no resultado. Então, ó, 4 mais 5 mais 0 mais 9, 4 mais 5 é 9, mais 0, 9, mais 9, 18. 18 é divisível por 3? É múltiplo de 3? É. Então, 4.509 é divisível por 3. Se essa soma tivesse dado, por exemplo, 19, eu poderia afirmar que esse número não é divisível por 3. Vamos para mais alguns critérios. Quando eu sei que um número é divisível por 5, basta olhar para o final dele. Se ele terminar em 0 em 5, eu posso dividi-lo por 5. Quando que um número é divisível por 6? Duas condições. Quando ele for par e ele também for divisível por 3. Então, se ele for par e divisível por 3, ele é divisível por 6. E por fim, quando um número é divisível por 10? Quando ele terminar em 0. Então, todo número que termina em 0, ele é divisível por 10. Ok? Então, vamos voltar ao nosso exemplo agora. Então, o que a gente quer? Simplificar a fração 48/72 avos, o máximo que a gente pode. Então, o que a gente vai fazer? Vamos olhar para essa fração. Observe que os números aqui são pares. 48 é par e 72 é par. Mas eu vou além, tá? Divisível por 10 não é, porque eles não terminam em 0. Divisível por 6. Ora, para um número ser divisível por 6, eles têm que ser par, ambos são, e eles têm que ser divisíveis por 3, ou seja, a soma dos seus algarismos tem que ser um número divisível por 3. E observa que ó, 4 mais 8 é 12, e 12 é divisível por 3. 7 mais 2 é 9, e 9 é divisível por 3. Portanto, 48 e 72 são divisíveis ao mesmo tempo por 2 e por 3. Então, eles são divisíveis por 6. É isso que eu vou fazer. 48 dividido por 6 é 8. 6 vezes 8 é 48. E 72 dividido por 6 é 12. 12 vezes 6 é 72.
Observe que eu posso aplicar de novo o critério. Ó. Eu quero os menores possíveis, os menores números possíveis. Esse é par e esse é par. Eu também posso dividir por 2. A metade de 8 é 4 e a metade de 12 é 6. Opa, esses dois ainda são pares, então eu posso dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2 e 6 dividido por 2 é 3. E eu cheguei na fração 2 terços. Tá? Essa fração é uma fração irredutível. Interessante é que você perceba que 48 72 avos é a mesma coisa, é equivalente a 2 terços. Ok? Outra coisa que você pode ter observado aí, na hora que você já está prestando atenção nos exemplos que são tratados, observe, você fala assim, ah, professor, eu poderia ter dividido por um outro número. Tá, a gente poderia fazer essa divisão apenas uma única vez. Tá? Ao invés aqui, nós fizemos em 3 etapas. Tá? Talvez nessa etapa você já pudesse dizer o seguinte, ah, eu vou dividir isso aqui por 4, porque 8 dividido por 4 é 2, e 12 dividido por 4 é 3. Já chegaria e pularia essa etapa. Sim, mas eu poderia fazer uma única divisão. Qual o caminho para fazer essa única divisão? É encontrar o MDC entre 48 e 72. O MDC entre 48 e 72 é 24. Você lembra como é que calculava? Eu vou mostrar aqui um método de calcular esse MDC. Então eu vou pegar o 48 e o 72. Eu vou praticar como se fosse o MMC, ó, 48 e 72. Então eu vou dividir por 2, tem números pares aqui, então eu vou dividindo por 2. A metade de 48 é 24, a metade de 72 é 36. Ainda tem números pares, eu vou dividir por 2. A metade de 24 é 12, a metade de 36 é 18. Ainda tem números pares, eu vou dividir por 2. A metade de 12 é 6 e a metade de 18 é 9. Ainda tem número par e eu vou dividir por 2. A metade de 6 é 3 e o 9 não é divisível por 2. Agora, esses números podem ser divididos por 3. 3 dividido por 3 é 1 e 9 dividido por 3 é 3. E agora eu vou dividir por 3. 1. Eu repito, e 3 dividido por 3 é 1. Perfeito? Esse aqui era o procedimento que você fazia para o MMC. Se você multiplicar todos esses números, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3 vezes 3, o que você vai encontrar é o MMC, mínimo múltiplo comum, entre 48 e 72. Você lembra de fazer isso? Ainda bem. E o MDC, como é que eu faço a partir desse mesmo procedimento? Eu vou escolher só os fatores que foram comuns, ou seja, os fatores que dividiram tanto o 48 e o 72 ao mesmo tempo. Observe que o 2 dividiu o 48 e dividiu o 72. O 2, esse 2 aqui, dividiu tanto o 24 como o 36. Esse 2 também dividiu o 12 e dividiu o 18. Esse 2 somente dividiu o 6. Então eu não vou pegar esse fator. Agora, esse 3 aqui dividiu o 3 e dividiu o 9. Esse 3 somente dividiu o 3. Portanto, o MDC entre 48 e 72 é o máximo divisor comum. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 3 é 24. Então, o que eu poderia fazer? Eu poderia pegar aquela fração inicial e dividir por 24. 48 dividido por 24 é 2. E 72 dividido por 24 é 3. E aí eu tenho a minha fração irredutível. E fiz uma única divisão. Eu espero que você tenha entendido e até o próximo vídeo.